Olá, amigos e amigas da Rádio Nova Aliança, FM 103.3 e AM 710, e todos e todas que seguem as redes da Comissão de Justiça e Paz do Distrito Federal. Estamos aqui iniciando mais um programa de Justiça e Paz, programa esse que vocês estão todos e todas já acostumados, né, a acompanhar. E, portanto, vamos aqui mais uma vez conversar sobre algo muito importante para o nosso cotidiano, como é sempre a temática dos programas de Justiça e Paz que vocês acompanham. Eu sou Vicente Sérgio, integrante da Comissão de Justiça e Paz, e aqui estou com uma pessoa especialíssima, a professora Maria de Lourdes. Como está a professora Maria de Lourdes? Olá, tudo bem, professor Sérgio? Professora Maria de Lourdes é formada em pedagogia, é mestre em educação, ela é assessora pedagógica do Movimento de Educação de Base, o MEB, órgão vinculado à CNBB, e também é consultora da Estudo Consultoria. E professora Maria de Lourdes está aqui para conversar conosco hoje sobre educação, né? É, esses dias aí, professora, e todos aqueles e todas que nos acompanham. Nós temos voltado à temática de escola militarizada, escola não militarizada, e já vivemos isso, já vivemos isso aqui no Distrito Federal, né? E essa temática do processo educativo, digamos assim, nos relembra a mensagem que o Papa Francisco fez no lançamento do Pacto Global Educativo, lá em outubro de 2015, quando lá em Roma ele lançou esse convite para que todos e todas pudéssemos assinar esse compromisso comum, digamos assim, não é? Com o objetivo de ele especifica o objetivo de reconstruir esse pacto educativo em âmbito mundial. E, obviamente, essa iniciativa ela não é uma iniciativa nova, não foi, melhor dizendo, né, uma iniciativa nova e nem repentina, porque se a gente vai olhar todos os documentos e o pensamento que nos tem apresentado o Papa Francisco, ele já manifestou essa preocupação em vários de seus discursos. E, além disso, essa proposta ela se coloca exatamente na linha do magistério dele, né? Quando, por exemplo, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, que é uma exortação que convida a Igreja Católica a se colocar em atitude missionária de saída, portanto, aquilo que costumamos a intitular, melhor dizendo, de igreja em saída, né? Onde ele vai colocar que, neste processo da evangelização que a igreja deve buscar e deve fazer, ela não deve excluir ninguém, né? Essa é uma primeira ideia. E também lá na encíclica Laudato Si, ele vai falar que a educação ela não será eficaz e ela será e todo o esforço que se fará com ela será estéril, digamos assim, se a gente não se preocupar em difundir um modelo relativo ao humano, à vida, portanto, à sociedade, em relação à natureza, portanto, aquilo que no documento da Laudato Si se chamou do espaço da integralidade, né? Portanto, vemos que este novo jeito, digamos assim, de enxergar o processo educativo, ele não bate com o jeito do mercado, né, com a proposta mercadológica, né? E isso tem um espaço, me parece, do debate da educação, tendo como centro a pessoa humana. Professora, procede esta provocação do Papa Francisco de retornarmos a um processo de educação que, para lá de modelos, esteja preocupado com a centralidade da pessoa e suas relações?
É isso, professor Sérgio. Eu quero aproveitar também para saudar a todos os ouvintes, todas as ouvintes. E nesse diálogo, essa provocação que você nos traz, nos remete a repensar a nossa forma de viver em sociedade, porque a educação, ela permeia, ela transita todas as nossas formas de vida, toda a nossa cultura, toda a nossa identidade. Então, não tem como a gente priorizar ou reforçar o paradigma que está vigente, que é um paradigma que ele sustenta, né, ele tenta sustentar que a educação precisa ser por vias das questões mercadológicas, em detrimento às questões da humanidade, né? Que ela realmente, a educação, ela é basilar nesse sentido. Então, o que a gente tem vivido nos últimos séculos, né, conforme você coloca, esse modelo, ele não nos serve mais. Nós estamos cada dia mais vivenciando situações do ponto de vista da convivência humana, daí a gente traz ao debate a cultura de paz, do ponto de vista também da ecologia. Então, a gente precisa repensar esse modelo de educação e o pacto, ele vem exatamente para também nos provocar nesse sentido, para nos colocar as contradições que a gente tem vivido e também fazer com que nós busquemos soluções nesse sentido. Não são soluções fáceis e nem rápidas, mas se a gente não começa agora, a gente não vai alcançá-las. Perfeito, professora. Imagino que é, terá que ser realmente uma guinada, não é? Porque, para além de pensar métodos, o que é muito importante, efetivamente, não é? Porque a ciência nos mostra que o espaço metodológico nos leva a uma espécie de sistematização, nos faz percorrer processos, e a gente é processo também, não é? A gente faz processos na vida da gente, mas conversar sobre como me colocar diante do outro, conversar sobre como estar junto com o outro, conversar sobre uma palavra tão importante que a gente, como você mesmo disse, na via da comunicação não violenta, uma palavrinha tão importante, tão falada hoje, a empatia, não é? E não só com o humano, mas com aquilo que Papa Francisco chama da casa comum. Me parece que é para lá de urgente, inclusive a gente está experimentando isso agora ali no Rio Grande do Sul, né, professor? Exatamente. É isso, professor Vicente. Você está me lembrando aqui, é uma fala do neurocientista Antônio Damasio, que ele coloca que o paradigma newtoniano cartesiano, né, da fragmentação para o todo, que é um caminho também metodológico, né? A gente sabe, cada vez mais a gente valoriza as pesquisas, e a gente sabe que a metodologia científica ela exige determinadas, né, determinados critérios e que esse padrão ainda não foi superado e de forma que a gente ainda precisa se basilar nele, mas nós precisamos ir além dele, exatamente porque essa visão fragmentada tanto do ser humano quanto do sistema em que nós vivemos, isso nos foi tirado, né? Isso nos foi separado, como nos diz o Ailton Krenak, né? Nós fomos separados da Mãe Terra. Então, nós precisamos, de alguma forma, buscar. A gente não diz nem resgatar, né? Porque resgatar parte de um princípio que a gente já esteve assim. Então, a gente precisa, se já estivemos, nós precisamos resgatar. Mas se não estivemos, nós precisamos nos reconstruir, na verdade, né? Nos ressignificar enquanto seres humanos, para que a gente consiga dar um caminho sustentável à nossa vida aqui, né? E sabendo-nos cada vez mais integrantes desse meio. Nós não somos parte desse meio, nós somos integrantes desse meio.
Então, quando o Papa Francisco nos chama a atenção para a ecologia integral, lá na Laudato Si, dentre tantas outras, né, tantos outros elementos que ele nos traz à discussão, então a gente está sendo chamado o tempo todo. Eu costumo dizer, sabe, professor Sérgio, que o tempo todo o nosso chão está sendo tirado. Se um dia a gente pensou que a gente estava pisando num terreno firme, quer seja das nossas ideias, das nossas convicções, dos nossos saberes, o tempo todo nós estamos sendo. Agora, agora não é nenhum convite, né? Então, quando você diz assim, na atualidade, né, o que tem nos chamado, o que tem nos chocado, né? Essa tragédia lá no Rio Grande do Sul. Então, isso não, eu não entendo mais como um convite, sabe? Eu entendo como um chamado, e um chamado para a responsabilidade, para além da teoria, para além das teorias, ou para além daquilo que eu penso. Então, Exato. nós precisamos, de fato, colocar em prática, sabe, Uhum, esse pacto, quando ele uhum, nos propõe exatamente esse caminho para a diversidade, para a pluralidade de ideias, uhum, né? Para o conjunto, para a construção coletiva. Nós precisamos sair do dentro para uhum. fora, mas nessa perspectiva de ouvir o outro, de me importar com o outro, para além de ouvi-lo. Perfeito, perfeito. E o outro de forma mais ampla possível, incluso a natureza, como você bem nos lembra. Muito bem, amigos e amigas da Rádio Nova Aliança, AM 710 e FM 103.3 e todos que seguem as redes da Comissão de Justiça e Paz. Estamos aqui no programa de Justiça e Paz, conversando com a professora Maria de Lourdes sobre a temática da educação, nesta perspectiva do que propõe o Papa Francisco, dentro do Pacto Global Educativo. Professora, e nessa proposta que Papa Francisco faz de uma educação tendo a pessoa como centro, ela me parece que reflete bastante uma temática muito importante do processo educativo que, por vezes, nós esquecemos ante este monte de metodologias e ante esse debate mercadológico, que é o processo de uma educação popular. O que é, professor, uma educação popular? Como é que a gente pode entender uma educação popular? Bom, eu vou convidar para o diálogo, então, os nossos mestres, né, grandes mestres, né, o Carlos Rodrigues Brandão, Paulo Freire, né, que no legado deixado por eles, e não foi um legado teórico, um legado teórico, prático, dialógico. Então, nas tantas caminhadas, o que eles nos deixam é exatamente essa visão da pessoa humana, né? E da educação no sentido da transformação da sociedade. Muito embora eles nos alertam que a educação não é a única forma, né, de transformar, mas sem ela tampouco a gente vai conseguir. Então, eles nos chamam para esse debate no sentido da gente repensar a educação como um meio de conseguir algo, uma ascensão social. A educação para além dessa ascensão social, a educação para a vida, a educação para que a gente consiga lidar com esse sistema onde nós estamos inseridos e inseridas. Então, tanto o Freire quanto o Brandão nos traz essa questão da finalidade da educação, mas não como uma finalidade apenas profissional, mas de uma finalidade para a vida em grupo, para as transformações necessárias, sobretudo para a emancipação, para o direito, para uma sociedade livre dos preconceitos que a gente tem vivenciado, né? Toda uma crise, né? Tantas tensões sociais, exatamente por não conseguirmos respeitar o diferente, por não conseguirmos é, ter em mente de que nós estamos interligados, todos estamos interconectados.
e que a ação de um vai impactar na ação de todos. Então, uma educação libertária, dialógica, essa a grande crítica que o Paulo Freire fazia, né, e faz, está presente, né, nesse legado dele, essa educação bancária, essa educação da formação como se todos fôssemos iguais e todos deveríamos seguir um determinado caminho. Então, essa é uma educação que alige a pessoa humana na sua potencialidade. E com isso a educação popular, ela vem na contramão desse modelo. Ela vem a partir da identidade, a partir do território, né? Então hoje a gente tem aí, né, na atualidade, que a gente pode dizer assim um excelente uma excelente reflexão, que é o filme do Frei Beto, né? Que está aí já felizmente, né, acessível, né? É quando ele diz que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, essa é uma mística que a gente pode dizer da educação popular, ela é basilar. Onde eu estou? E a partir de onde eu estou, essa educação acontece. Mas ela acontece para emancipar. Ela acontece para além daquele processo da codificação, né? Do A, do B mais A. Ela acontece no sentido do letramento para a leitura do mundo, e não apenas para uma determinada finalidade. Perfeito. E aqui, ouvintes, professora Maria de Lourdes fala com bastante propriedade, porque tem uma vida inteira focada nesse campo da educação popular, né? E exercita essa atividade não só na academia, mas também na sua prática profissional, nesse campo da educação popular. Professora, é bastante procedente dizer, então, que o mote da educação popular é um processo que pensa a vida para a vida, né? A vida para a vida, não é, professor? E cada vez mais a gente sente essa necessidade, né? E Perfeito. temos sentido na pele, É, porque não estamos conseguindo dar respostas, é, né? Mesmo com os avanços científicos, tecnológicos, que, claro, a gente comunga com todos esses avanços, todos, hoje é indiscutível, né? A presença, né? A necessidade da internet, da web. Nós estamos aqui, é, né, mediados por uma tecnologia é, importantíssima, e a gente sempre conversa assim, no sentido, lembrando do Freire, né? E a gente dizendo assim, o Freire sem essas tecnologias fez uma verdadeira revolução. Imagina o Freire hoje, né? é, Mas nós temos essas tecnologias à mão. Então é, a gente precisa também incluí-las para que a gente consiga é, semear, né? perfeito. Distribuir essas sementes e dizer que realmente nós precisamos arregaçar as mangas, Mangas, fazer essa transformação que a sociedade está gritando com a gente, já não está pedindo mais, né? Tanto perfeito. na questão das violências, em todas as formas que ela se manifesta, quanto Uhum, também na negação do direito do aprender, é verdade. né? Para além de que, por vezes, por exemplo, com as fake news, não levamos a uma educação para a verdade, né? Mas levamos a uma educação para a mentira. As pessoas se acostumam a mentir, as pessoas se acostumam a difamar os outros, as pessoas se acostumam. Portanto, aquilo que é absolutamente reprovável se torna uma normalidade nesse sentido. Mas, professora, e ouvintes da Rádio Nova Aliança e das redes da Comissão de Justiça e Paz, como disse no início, a senhora é assessora pedagógica do MEB e também caminha na consultoria da Estudo nessa perspectiva da educação popular. É, como o MEB é um organismo da CNBB, conforme dissemos, como é que o MEB promove a educação popular? Porque este é o seu objetivo principal, se não me engano, né, professora?
Exato, professor. O MEB surge num contexto em que, lá no início dos anos de 1960, em que quase 40% da população brasileira analfabeta. Então, no momento também da promessa do grande desenvolvimento, né? Aliás, o desenvolvimento é uma palavra também que hoje a gente tem debatido muito e que o Papa Francisco insiste também muito nessa palavra, né? O que que é esse desenvolvimento? Que modelo de desenvolvimento esse em que a gente ainda tem tantos à margem, né? Hoje a gente tem aí uma população de 10, 11% de analfabetos ainda no nosso país, sendo a grande maioria de pessoas negras e indígenas. Então, que desenvolvimento é esse? Então, o MEB, ele vem, sim, é a missão, né? É o saber viver, lutar, exatamente para que a gente acolha, né? A gente busque essas pessoas que estão aí marginalizadas e sem acesso aos seus direitos, sendo a leitura e a escrita uma das formas de emancipação. Não, não são as únicas, mas na sociedade letrada que a gente vive, e agora altamente tecnológica, nós precisamos estarmos cada vez mais ligados a essa garantia de direitos, né? E hoje, professor, a gente não fala apenas, o MEB não trabalha apenas nessa perspectiva da alfabetização e do letramento. O MEB hoje trabalha na perspectiva também da alfabetização digital, da alfabetização ecológica. Veja como essas questões têm nos movido, né? Como o MEB é realmente o movimento de educação de base, então como que a gente tem se movido para estarmos em conexão com a contemporaneidade. Então, o que está acontecendo no mundo, na atualidade, para que a gente também traga isso para as nossas discussões, para os nossos projetos, de forma que isso vai chegar lá para o nosso educando, que são pessoas que já, uma grande parcela, nos seus 50, 60 anos, que ainda tem aquela história de chegar num ponto, numa parada de ônibus e dizer, olha, eu fiz um exame de vista, eu não estou conseguindo ler, lê para mim, né? Ou aqueles que gravam a cor do ônibus, né? Então, mudou a cor do ônibus, a pessoa fica perdida. Então, esses são depoimentos, assim, recorrentes na nossa prática. Então, eles já... Aí você traz a questão da fake news, importantíssimo também, professor. Só fazer uma pontuação também, importantíssimo que você traz, porque essas pessoas, elas têm um acesso ao celular, elas têm acesso aos vídeos e aos áudios. Então, o perigo, né, das fake news, principalmente, é muito grande também para essa parcela da população, por não terem acesso a um mundo mais letrado. Então, muitas vezes, elas ficam ali naquela questão daquele vídeo, daquele áudio que chegou, e muitas vezes elas não dão conta de uma visão mais crítica, de analisar mais criticamente. Então, todos estamos aí correndo esse grande risco aí, que é mediado pelas tecnologias, mas nós precisamos de uma educação, né, popular também voltada à ética, ao respeito e à análise crítica daquilo que a gente está ouvindo, sobretudo do que também nós estamos falando, né, repassando. Então, realmente tem sido um grande desafio para o MEB, também lidar com essas novas perspectivas de alfabetização. E também inteligência artificial. Estamos também prospectando um trabalho nessa seara, dada a toda a potência, né, dessa nova tecnologia, como também o que você está nos trazendo, que é a questão dos riscos, né? Então, a gente precisa estar sempre com os pés na realidade, mas sempre trabalhando para a emancipação dos cidadãos e das cidadãs. Perfeito, professora. Portanto, a gente vê que realmente o início que era, não deixou de ter aquele objetivo do processo de emancipação como um todo, porque, conforme a pedagogia freiriana,
A pessoa não se faz para o seu pequeno espaço, se faz do seu espaço para o grande espaço, nesse sentido, né? Então, importantíssimo isso, mas essa preocupação que o MEB tem agora com esses outros espectros do processo comunicacional, digamos assim, de interação da pessoa, é fundamental que isso aconteça. E, obviamente, que enquanto organismo da CNBB está no Brasil inteiro, e aqui no Distrito Federal, onde que se encontram essas ações mais concretas do MEB, se as pessoas quiserem colaborar com essas ações, onde que elas procuram, professora? Aqui no DF. Aqui no DF, professor, nós estamos lá no Sobradinho, nos assentamentos, Irmã Dorothy, Nelson Mandela, e tem um outro, são 3 assentamentos lá no Sobradinho. No Itapuã, Paranoá, e em São Sebastião. Estamos nesses 3 núcleos, né? A gente chama de núcleo, aqui no DF, o núcleo DF, essas 3 comunidades compõem esse núcleo. No Irmã Dorothy, a gente tem especificamente um trabalho com as juventudes, que tem sido também um chamado, né? Tanto do Papa Francisco, que o tempo todo tem nos, né, provocado, e as juventudes, então a gente tem lá um trabalho mais específico também, temos também alfabetização de jovens, adultos e idosos. Em São Sebastião também, estamos iniciando também com as juventudes, e no Itapuã, que a gente tem um grupo específico de mulheres, e também educação de jovens, adultos e idosos. Em Itapuã a gente tem também cozinha criativa, então esse acolhimento às mulheres também tem sido algo bastante forte aqui no MEB. Então, há uma visão mais ampliada, vamos dizer assim, do trabalho em termos de alfabetização e letramento. Professor, e quem desejar participar e colaborar com o MEB, pode procurar onde? Pode nos procurar aqui, nós estamos localizados aqui na Comercial Sul, ou por meio das nossas redes, né? Estamos no Instagram, no Facebook, tem também o site do MEB, www.meb.org.br, e Instagram, Facebook, é só digitar MEB que vocês todos terão acesso. Que maravilha, que maravilha. Gente, o tempo não nos é favorável, não é? Cronos às vezes nos ajuda, mas às vezes ele nos atrapalha. De modo que a gente está chegando no nosso limite. Professora, um minutinho aí para a senhora se despedir dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes. Professor, eu quero muito agradecer em nome do MEB por essa possibilidade de estarmos falando de um trabalho tão grandioso e que vem ocorrendo aí há 63 anos, e com toda uma história de luta pela emancipação dos sujeitos. E eu me sinto privilegiada por estar nessa caminhada, aprendendo e trazendo sempre o Paulo Freire. É a questão do inacabamento, né? Nós estamos sempre aprendendo, sendo desafiados e desafiadas a aprender. Então, eu convido a todos os ouvintes, as ouvintes, para acessarem as nossas redes. Nós temos conteúdos muito interessantes, temos a revista do MEB, já estamos caminhando para a 4ª revista. Então, quem se interessar pela temática, ou quem se interessar por uma educação mais emancipadora, acesse as nossas redes, seja um colaborador nosso, um voluntário, quem sabe, e estamos à disposição. E mais uma vez agradeço muito ao convite e espero estar com vocês numa outra oportunidade. Certamente, professora, podemos conversar outras vezes sobre temas importantíssimos que aqui foram levantados e que o MEB tem, nos quais o MEB tem atuação. Nós agradecemos demais a sua presença. Queremos agradecer também a audiência dos ouvintes e das ouvintes da Nova Aliança FM 103.3 e AM 710, bem como todos e todas que acompanham as redes da Comissão de Justiça e Paz. Estamos aqui encerrando mais um programa de Justiça e Paz. Convidamos a todo mundo para que, em seguida, acompanhe a reflexão da nossa queridíssima integrante da comissão, nossa teóloga Simone Furquim.
E logo em seguida ao nosso programa, na Nova Aliança, temos o programa de Dom Paulo, nosso cardeal arcebispo, que também convidamos a todos e a todas para ouvirem. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo programa de Justiça e Paz. Tchau, tchau.